triunfo desta nossa vicência guarda. Chegou a hora. Anunciada no passado dia 20 de dezembro e preparada durante quase três meses, chegou a hora em que a nossa querida Igreja da Guarda tomou posse de mim. Aquele que já há muito me tomara para si, faz-nos agora partilhar com ele a propriedade da minha pessoa e do meu ministério. Sou vosso, convosco sou cristão, para vós sou bispo. Recebei-me como vosso irmão e exponde de mim como vosso pastor. A primeira palavra é de louvor e ação de graças. Bendito seja Deus que nos visita e no meio do seu povo suscita profetas à imagem do seu Filho. Por favor, rezai por mim, para que possa ser profeta entre vós à imagem do seu Filho. Mas permiti que diga, chegou a hora. E chegou dentro da celebração da missa e ordenação, em tempo de Quaresma, no domingo do Evangelho da Transfiguração. Esta nossa ligação fica assim enraizada e selada, e não podia ser de outro modo. Na hora de Jesus, a sua Páscoa, que acabámos de atualizar na celebração da missa. No mistério pascal de Jesus, teremos sempre a luz que ilumina o sentido de todas as horas que viveremos. Este nosso caminho em conjunto fica também marcado pelo rito da conversão, cujo tempo favorável estamos a viver. O arrependimento e a renovação da mente e do coração, o perdão e a reconciliação quando necessários, serão instrumentos preciosos que sempre nos renovarão e guiarão até à Páscoa, a anual e a definitiva. Esta nossa vida em comum, que agora começa, fica ainda suportada nas horas felizes e nas mais duras, pela revelação da bondade e proximidade de Deus, que nos dá o seu Filho, o seu eleito, para que o escolhemos e nele tenhamos a vida e a glória. Tanto o entusiasmo do cimo da montanha, como o cotidiano da vida no Planalto, serão os passos que nos guiarão como peregrinos de esperança. Permiti agora que me dirija por instantes aos muitos irmãos e irmãs que vieram de fora e quiseram acompanhar-nos nesta hora. Em primeiro lugar, ao Sr. Núncio Apostólico Luís Scapolo, agradecendo toda a atenção que me tem dispensado nestes últimos tempos, bem como a sua presença. Ela é sinal da proximidade e da solicitude do nosso Papa Francisco para com esta Igreja particular e da sua benevolência para comigo ao depositar em mim a sua confiança para esta missão. Neste momento de fragilidade por que passa o Santo Padre, peço-lhe, Sr. Núncio, que lhe transmita a nossa comunhão e oração com e por ele. Depois, dirijo uma palavra de comunhão e gratidão a todos os meus irmãos bispos. Alguns de vós já fostes meus mestres como formadores e professores. Outros fostes companheiros de missão. Todos sereis meus irmãos mais velhos, com quem desejo aprender este ministério episcopal de solicitude para com todas as igrejas e de cuidado pastoral desta igreja egiptaniense. Dirijo um saludo afetuoso e agradecido a Monsenhor José Luís Retana, obispo de Ciudad Rodrigo de Salamanca, Iglesias Nuestras Hermanas y Vecinas, por su presencia y proximidad.
não posso deixar de olhar os patriarcas que foram meus vistos. Dom António Ribeiro, meu ordenou do Espírito, e Dom José Ricardo, meu reitor de seminário, que hoje, já em Deus, olharão para este ministério que agora se inicia. Assim, Dom Manuel Clemente, apresento toda a minha gratidão e afeto pelo cuidado que sempre me dedicou, desde quando fui meu vice-reitor, até às palavras que me dirigiu publicamente no passado dia 22 de janeiro no Seminário dos Oliveiros, mas, sobretudo, pela fidelidade na entrega a Deus e à Igreja e na atenção a cada um, mesmo quando incompreendido. E agora dirijo-me a si, Senhor Patriarca e nosso Metropolitano. Quando iniciou o Ministério Pastoral em Lisboa e lhe apresentei a minha disponibilidade para cooperar em tudo consigo, meu novo bispo, disse-me que iria contar muito com isso. Creio que não esperava e nenhum dos dois adivinhava o que Deus vinha preparando. Mas vinha preparando. É assim que hoje me leio as duas conversas que tivemos no verão passado. Se a primeira me pacificou, cito aqui a segunda que me iluminou e eu. Quando em julho insistiu comigo acerca da necessidade de formar os seminaristas para a liberdade de aceitar qualquer missão, fosse perto ou distante, respondi que já era essa a nossa atenção, mas queria reforçá-la. Assim, na habitual carta que dirigi aos seminaristas para lançar o caminho do ano novo ano, depois de rezar a sua exortação, propus-lhes a seguinte passagem do livro do Gênesis, onde o Senhor diz a Abraão: deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te indicar. E então em diante, rezei várias vezes esta palavra. Eu não sabia, mas o Senhor sabia e preparava o que ia fazer. Por isso, no passado dia 20 de dezembro, quando confrontado com este chamamento, não havia como duvidar. Guarda, eis a terra que o Senhor te indicava. Foi assim que Deus dispôs. No horizonte da comunhão das igrejas irmãs, tanto na província eclesiástica como na Igreja de Portugal, na sua pessoa, manifesta a minha gratidão para com toda a Igreja de Lisboa, onde nasci para a vida cristã e para o ministério ordenado, e renova a disponibilidade, agora na sua que é própria do ministério episcopal. Senhor Dom Manuel Felício, não me venho agora porque eu guardei para outro momento, com os livros de conhecimento e gratidão. A próxima palavra vai para todos os padres do Patriarcado de Lisboa. Digo mal quando digo próxima palavra. Não tenho palavras. Não há palavras que possam dizer tudo o que fostes na minha vida. Convosco aprendi tudo o que sou como padre. E ser padre não é uma função da minha vida. Ser padre assumiu o que eu era e configurou o que eu sou, como filho, como irmão, como servo, como discípulo, como esposo, como pai, como missionário, como igreja, como construtor do reino. Nós não somos uma classe, um Estado ou ordem social, uma corporação, uma elite. Não, nada disso. Não estamos à parte do povo, nós somos povo. Não estamos fora do povo, mas no meio do povo. Não estamos acima do povo, mas aos pés do povo. Mas permitir que eu diga assim, mas somos irmãos, caramba. Numa fraternidade maior com todo o povo, somos irmãos gêmeos, daqueles que provêm de dois ovos distintos. Somos diferentes, temos diversas sensibilidades e correntes teológicas, às vezes discutimos, até nos podemos zangar. Mas, no fim de contas, sabemos que partilhamos experiências que nos são únicas, constitutivas do nosso modo de ser, que marcam de modo próprio a nossa relação com a Mãe Igreja. Nem melhor, nem pior que a dos outros irmãos, mas própria, que nos vinculam de modo único. Queremos bem,
perdoamos-nos, amamos-nos. Foi assim comigo. Fui gerado convosco, cresci convosco, fiz-me adulto convosco. Chegou a hora de partir, de ser enviado. Trago comigo para a guarda que consegui guardar de vós. Continuamos unidos em Deus. Estendo em grau de fé. Estendo em graus diversos parte destas palavras a todos os outros padres de outras dioceses com quem fui partilhando a vida e a missão. De forma muito especial, mesmo daqueles de quem fui formador e hoje partilhamos o ministério. Nas partes que vos couber, tomai-as para vós. Para todos, a minha gratidão e proximidade. Agora é para vós, querida família. Meus queridos pais, Mãe que me acompanha do céu, creio que junto de Nossa Senhora que a levou ao colo. E Pai que me acompanha pela internet desde o hospital, a recuperar uma intervenção cirúrgica e de consequente